Aos 12 anos, Maria parecia o mesmo querubim de sempre. Adorava cantar orações que ela mesma compunha. "O que fazes, Maria?" perguntou a mestra. "Converso com Deus. Sinto-o muito pertinho. Que Ele perdoe minha soberba, mas nunca me sinto sozinha. Tenho-o sempre comigo." "Naquele lugar está o Santo dos Santos. Vejo-o atrás do véu do tabernáculo a me dizer: 'Eu te amo.' E eu respondo: 'Eu também.' É como se um círculo de fogo me separasse e ficasse só Deus e eu. Sei que pelas leis terei de casar e ser mãe. Mesmo assim, obedecerei à voz que me diz: 'Eu te quero.' Acho que essa doce presença me ajudará a contar meu segredo, e o noivo vai aceitar." Ao ler a profecia de Daniel, Maria compreendeu que a chegada do Messias estava próxima. Exultava de imaginar que poderia conhecê-lo, ouvi-lo e servi-lo. "Ah não, mestra! Eu não ousaria levantar a voz à sua glória. Sou pequena como uma pomba, frágil como um caule de lírio que exala seu perfume sem oferecer qualquer resistência ao vento. Deus é meu vento de amor." "Perdão, mestra, essa voz saiu do coração. Eu bem que vigio para que não fale, mas ela transborda. Perdoa, eu sou um nada." Jesus fala Valtorta. Maria sempre se recordou de Deus e pensava estar sonhando. Na verdade, revia tudo o que seu espírito vivenciara no céu junto ao Pai desde o momento em que foi criada até o dia em que se uniu à carne. Tinha a faculdade de recordar, de ver e prever pelo atributo da inteligência perfeita, mistérios altos demais para serem alcançados. Maria era cheia da graça unitrina que a preparava como esposa e para a sua maternidade divina. Maria não se recordava de tudo sobre sua missão futura. Deus, por bondade e prudência, deixou certas lacunas e somente quando quis, Maria foi plena do Espírito, compreendendo sua real papel na redenção: ser corredentora. Quando a ocasião certa chegou, o sumo sacerdote a chamou. "Sei que Deus fala ao teu coração, que és a flor do templo, mas lei é lei. Terás de casar e ter filhos. Conheces algum da estirpe de Davi?" Lágrimas surgiram. Como poderia se havia entrado com 3 anos? Como explicar seu voto? E corajosa respondeu: "Eu sinto que Deus sempre me teve, sempre fui dele, mas vou obedecer." Um noivo da linhagem de Davi seria escolhido entre os que se apresentasse à convocação do sumo sacerdote. José, belo rapaz de 30 e poucos anos, bom e santo, foi um dos que se apresentou. O decreto pedia que cada qual enviasse um ramo seco que por graça divina haveria de florir. Dias depois, o pontífice entrou no grande salão e anunciou: "O Senhor milagrosamente deu vida a um ramo. Muito justo e bom deve ser este homem para ser o guarda da Virgem de Davi." José, carpinteiro de Nazaré. Maria entrou com Zacarias e a mestra Ana. "Maria, eis o esposo que Deus te destinou. Que ele vos abençoe." Os noivos não sabiam o que dizer. Maria permanecia de cabeça baixa enquanto José tentava achar suas primeiras palavras. "Eu te saúdo, Maria. Conheci-te com poucos dias. Era amigo de teu pai. Ninguém esquece os prodígios no céu no dia em que nasceste. Sabias que fui eu quem fiz teu berço?" Maria sorriu e agradeceu.
Depois que seus pais se foram, cuidei da tua propriedade. Tenho trabalhado no pomar todo o final da tarde. Achei que gostarias de ganhar um raminho do teu jardim. Pegue-o, com ele te entrego o meu coração. Vim pela convocação do sacerdote, mas sou um consagrado e não pensava em me casar. Nessa hora, Maria tomou coragem de revelar o seu segredo, mas José já estava sabendo através da mestra. E comovida, Maria confessou: desde pequenina ouvi uma voz que me pedia a virgindade como sacrifício de amor pela vinda do Messias. Há tanto tempo que Israel o espera, por isso renunciei à alegria de ser mãe. José olhava fixamente. Quero unir meu sacrifício ao teu. Juremo-nos amar como os anjos. Não entendo de letra nem possuo riquezas, mas aos teus pés colocarei minha vida. Vem, amada de Deus, digamos a ele o quanto bem dizemos. Depois perguntou onde ela gostaria de morar. Em casa dos meus pais estaria bem. Então, quando tudo estiver arrumado, virei te buscar. 3 meses depois, José voltou com uma linda guirlanda de flores, colhidas em pleno inverno. Foi um presente do próprio Deus à sua amada, confirmando seu desejo de vê-la casada com José. O sumo sacerdote realizou a cerimônia com muita pompa. Os noivos, como representantes reais, se esmeraram nas vestes e no requinte. Maria estava belíssima. Vestia veste de linho alvo, véu de sua mãe, cinturão de medalhas em prata, guirlanda de flores e um broche bordado em ouro, tradição das mulheres da casa de Davi, que fora da mãe de seu pai. Também, em grande elegância, José era digno de realeza. Depois das promessas mútuas, Maria tornou-se sua esposa, embora não morassem juntos até completar 16 anos. Despedidas, abraços e recomendações. Partiram para Nazaré no carro de Isabel e Zacarias. De vez em quando, Maria abaixava a cortina para ver o templo cada vez mais distante. Chorava baixinho. À maneira que foram se aproximando das colinas de Nazaré, seu rostinho se iluminou. Alguma sombra de lembrança voltava à sua memória. Chegaram à casa repleta de lembranças. Os antigos campos de Joaquim não existiam mais. A estrada dos romanos levou os 3 maiores cômodos. A estrada dos romanos levou os 3 maiores cômodos, deixando-a bem menor. Maria parecia ter reencontrado os pais ouvindo o eco de suas vozes e o perfume do último abraço. Alfeu, irmão de José, e a esposa quiseram hospedá-la. Obrigada. Estarei bem aqui. Não me sinto mais órfã abraçada por estas paredes. Antes de entrarem, José pediu: Maria, peço que faças uma promessa. Quero ser tudo para ti. Seja lá o que vier a acontecer. Confia em mim. Serei feliz ao fazer teu caminho calmo e seguro. Maria prometeu. E de mãos dadas foram ver o jardim florido. Olhavam-se com amor, felizes. O sorriso que os envolvia fazia parte do acordo de castidade fraterna. Junto a toda pura, José foi penetrando nos altos segredos de Deus. Maria, Isabel ficará contigo por algum tempo para te ensinar a ser dona de casa. Virei todas as tardes para te ajudar. E lembra-te do que me prometeu: procurar-me para tudo. Adeus, Maria. José levou a castidade ao heroísmo, guiado por Deus sobre ler o livro selado da Virgem
e ser conduzido pelo mar de mistério chamado Maria. Mortificou seus membros viris, acreditou sem nunca ter visto. Por isso é tão grande aos olhos de Deus, mas, acima de tudo, pelo amor que sempre devotou a Deus e à Sagrada Família. Meses se passaram. No quarto de Maria, muita paz e ordem. Embora humilde, o ambiente tinha um ar de realeza. Pelo cuidado com que tudo era disposto. A colcha da pequena cama, os livros, a lamparina e um vasinho sempre com flores frescas. Maria cantava baixinho e aumentando conforme a vibração de sua alma. Os olhos sorriam. Parecia recordar cantos do templo. Uma luz resplandeceu. Arcanjo Gabriel surgiu e se prostrou diante dela. Sua aparência tinha um aspecto humano, mas não de material opaco. Era como se uma luz tomasse a cor da carne e o formato do corpo. Mas era luz, que se movia e anunciava. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Sou Gabriel, anjo do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz a um filho cujo nome será Jesus. Será chamado Filho do Altíssimo e seu reino não terá fim. Mas não conheço homem algum. Não serás mãe por obra do homem. O Espírito Divino descerá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. O Senhor tudo pode. Isabel concebeu na velhice e está no 6º mês. O que posso dizer ao meu Senhor? Eu digo sim. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O anjo exultou de alegria. Parecia que via o Espírito de Deus descer sobre Maria. Em seguida, desapareceu. E o Filho de Deus se fez carne. Num ato de extrema misericórdia, submeteu-se às leis da carne e habitou o seio puríssimo da Virgem Maria. Próximo capítulo: O Tentador.